Nesta época, Campinas contava apenas com duas universidades, a PUC e a Unicamp, que faziam com que a cidade fosse palco de uma juventude urbana e consumidora de rock nacional e internacional. Campinas, no começo dos anos 80, ainda era indecisa em virar uma metrópole. Um dos elementos que com certeza contribuíram muito para a sua aparição na cena do rock nacional foi a sua grande parcela de jovens nos anos 80. Em 84, surge Campinas como referência no rock campineiro, a Fábrica de Areia. Foi a primeira grande casa noturna de Campinas voltada para o rock. 10 mil pessoas disputaram lugar na Fábrica de Areia na sua inauguração. A Fábrica de Areia teve sua concepção baseada em casas noturnas de São Paulo, como Radar Tantã, Madame Satã e Carbono 14. O que acontece aí no seu litoral? Nós gostamos de tudo, nós queremos... A Fábrica de Areia era importante pelo espaço que ela representava, né? Era um local muito grande, fisicamente falando, era uma fábrica, né? E também porque era um espaço alternativo. Então todo o pessoal que eu imagino, uma boa parte dos jovens que eram ligados à militância política nesse período, que é o período das diretas, entre outras coisas, né? Frequentava esse espaço. E também porque, de certo modo, apesar de você não ter uma carga muito pesada de contestação explicitamente nas letras, o rock era, na minha opinião, naquele momento, esse rock nacional, né, que naquele momento vem com Paralamas, Titãs, etc. Ele representava, acho, também um pouco dessa necessidade de mudar aquele regime, aquela situação toda de ditadura que o país ainda vivia. A Fábrica de Areia, que surgiu nos anos 80, né? Ela provocou uma mudança nos parâmetros, né, das casas noturnas de Campinas. Porque ela vinha com uma nova proposta, né? Surgiu com uma nova proposta e com atividades diferentes, com atividades paralelas, tinha corte de cabelo, veio também em função de uma nova onda, que foi a onda da New Wave, né? Surgimento de grupos como Police, B-52 e outros grupos mais. Então, e era uma coisa assim, bom, para inauguração, quase 11 mil pessoas, né? E foi uma coisa assim que modificou o panorama das casas noturnas em Campinas, entendeu? Ali vieram bandas assim que depois se firmaram no cenário nacional, né? Começou na inauguração com o Traje a Rigor, que ainda era um grupo não tão conhecido, né? E que depois veio a despontar, né? No cenário nacional. Tivemos a presença de Barão Vermelho também ali naquele local, né? Então, foi realmente um palco do rock em Campinas, entendeu? Eu acho que até que a gente podia chamar assim de um templo do rock em Campinas que congregava várias facetas, né, dessa história do rock na cidade. Mas eu me mordo de Onde está localizada a antiga Fábrica de Areia, hoje funciona o prédio da RAC, da Rede Anhanguera de Comunicação. Todo esse complexo aqui. Grande parte da história do rock em Campinas começa aqui no setor. O setor se compreendia entre a rua Benjamin Constant, Júlio de Mesquita e General Osório. Um dos poucos bares que resistiram até hoje a essa época do setor, da década de 80, foi o City Bar. O setor foi importante porque, primeiro que teve um contato mais com as bandas de São Paulo, então rolou esse lance que é importante, que as bandas de São Paulo vinham tocar aqui também. Agora, para Campinas foi importantíssimo, cara, porque ali um monte de bandas, um monte de pessoas que frequentaram o setor formaram bandas. Talvez eu não saiba as bandas hoje, assim, por exemplo, Mussarela, entre outras bandas ali, várias outras, saiu dali, daqueles encontros, curtindo o som. Um monte de gente também se influenciou também, né, porque não tinha isso.
Então a negara começou a frequentar, começou a conhecer mais som, começou a tocar mais instrumento. O próprio Ilustrada foi importantíssimo porque saiu um disco, né? 1 ou 2 discos que o Camilo do Ilustrada fez. Então foi importante por causa disso aí, né? Mas se não fosse o setor que fosse o embrião disso, não teria hoje, né? A cena não seria boa, forte hoje. Outros points de rock foram importantes para a cidade de Campinas, como o Desmanche, o Tribo, o Carambar, Delta Blues, o Sorro, Ópera Rock, Espaço Barracão e atualmente o Hammer. Mas o que marca mesmo a história do setor e a história do rock em Campinas é o famoso Bar Ilustrada, idealizado por Camilo Chagas, que na época era produtor e empresário da noite. O bar passou a se chamar Ilustrada depois de muito nome estudado, porque um dos sócios tinha a coleção da Folha Ilustrada, da Folha de São Paulo. Então nós fizemos o bar dentro dos moldes da Folha Ilustrada. Ele foi inteirinho decorado com a Folha Ilustrada e nós usamos os personagens. Dentro desse espaço aí, que foi novidade, porque a banda de rock alternativa não tinha espaço em Campinas, foram lançados aqui 72 bandas. Foi banda até demais. E o pessoal não adere muito ao rock mais elevado, né? Tinha outras bandas fazendo um rock muito bom aqui. Mas o pessoal, não sei. Eu não sei até que ponto nós influenciamos a cabeça das pessoas aqui. Mas que historicamente a gente estava ativo, sim. Muito do rock na cidade se deve basicamente ao que aconteceu justamente aqui, neste famoso setor. Rock da Mortalha foi uma das primeiras bandas de rock alternativo a aparecer em Campinas, no final dos anos 60. Eles literalmente aterrorizaram Campinas. Para se ter uma ideia do que esta banda representava, um de seus fãs chegou a levar um caixão em um dos shows. Eles usavam vestes negras, capas de morcego, tarjas e botas de soldado. Na abertura dos seus shows, um dos seus integrantes escondia a face sobre a luz negra e, portando um crânio humano, iniciava um ritual macabro. Além de chocar a cidade, um dos seus integrantes, o dançarino Lola, resolveu se instalar em Campinas. Ele viveu no setor nos anos 80 e 90 e recebeu um novo apelido, Lotus Rock. Colega, por favor, não diga pra ninguém que eu não tomei banho. Você chegou muito perto de minhas axilas, cara. O cara era mais ou menos o espírito do rock da cidade encarnado. Era um tio doidão aí que batalha desde o fim da década de 60, meu. Tipo, teve o Rock da Mortalha. Então o cara foi uma puta influência aí pra um monte de gente. Uma puta figura, puta cara culto. Ele tinha um visual todo espalhafatoso. Andava de calça de pijama e bota de cowboy pra rua. Loucão, loucão. E tipo, o cara sem medo nenhum de ser feliz mesmo, meu. Ele representava, assim, o espírito de se jogar mesmo no rolê que tem que ter no rock, né, cara? Rock não pode ser um bagulho de bunda mole. Rock é transgressão, né, meu? É coisa de gente doida. Não tem... gente que não costuma se enquadrar em certos padrões. Aí no fim de 2001, ele sofreu uma puta agressão covarde aí na rua, né? Apanhou de uns caras, quebraram o fêmur dele, ele se recolheu, fez uma desintoxicação. Hoje em dia eu tô sabendo que ele tá bem, tá sossegadão na casa dele. Puta, missão cumpridíssima do cara. E estamos esperando aparecer outro aí, outro espírito do rock encarnado, né? Vem vendo quem são os candidatos. Eu não sou.
No começo dos anos 90, Campinas entra novamente para o cenário do rock nacional. Em 1993, seus agentes culturais começam novamente a pôr as mangas de fora, e os empreendedores do rock na cidade montam o evento que marcou o subconsciente do rock na cidade, o Junta Tribo. Este evento inédito de rock underground brasileiro juntou uma geração de bandas marginalizadas pela grande mídia e pelo grande público. O evento reuniu cerca de 5.000 pessoas e 17 bandas independentes durante 3 dias. O festival contou também com a presença de João Gordo do Raso de Porão e na sua primeira edição em Campinas se destacou com as bandas Pinaps, Língua Chula, Rap Cal, Mussarelas, No Class e revelou também a desconhecida banda da época de Brasília, Raimundos. Na sua segunda edição, se repete a dose com muito barulho, cerveja e terra. A segunda versão do Junta Tribo teve mais bandas e maior divulgação, inclusive pela MTV Brasil, que trouxe uma verdadeira multidão para a Unicamp. E o Junta Tribo, na verdade, foi um festival, cara. O primeiro foi sem pretensão nenhuma, na verdade foi um acidente. Tipo, de repente tinha 3.000 barracas lá. No meio, a gente tinha, assim, vários amigos. Tipo, Raimundos, na época, era brother. Plant Ramp, na época, era brother. Tipo, Fu, do DFC, era brother. Tipo, era, assim, era uma parada que já era uma brodagem. E que a gente convidava os brothers. Não tinha dinheiro, não tinha onde ficar. Ficava na casa um do outro, um amigo um do outro. E eu peguei um palquinho lá com o Fábio Soares, porque eu já estava trabalhando com o Ira. E falava, ó, Fabião, pô, eu indico você pra fazer o Ira, você me empresta esse palco aí. Então foi tudo 0 a 0, meu. E assim, pô, quebra a minha, claro, tamo junto. De repente tinha lá, meu, toda a imprensa. Campinas se firma como uma cidade onde as várias tendências do rock têm seu espaço garantido, desde o pop rock até o pesadíssimo thrash metal. Por ter uma massa de jovens muito grande e consumidores desse estilo, durante os últimos 30 anos da história recente, passam pela cidade todas as principais bandas e cantores do pop rock, como Rita Lee, Capital Inicial, Raul Seixas, Marcelo Nova, Ratos de Porão, O Rapa, Engenheiros do Havaí, entre outros. Nenhuma banda de respeito deixa de passar pelo município, demonstrando que aqui o mercado de rock é muito forte entre o público jovem. Gerações de bandas, cara, bandas muito boas do Brasil, cara. Entrevista com Camilo Chagas, ex-proprietário do Bar Ilustrada. Camilo, em que ano nasce o Bar Ilustrada? Vai. O setor era esse lugar do que a gente chamava da revolução de boteco. Né? Fazer revolução na mesa do bar era lá. Né? Que ser lembrado do setor. Acho que Estão mudando então. Como uma puta figura, puta cara culto. Ele tinha um visual todo espalhafatoso, com os pau desenhados na bunda, bagulho escrito na testa. De 84, hoje, onde ela era situada, se situa umas coisinhas bobas também, tipo Kid Abelha, Kid Vinil, aquelas coisinhas minha chulé, eu não gosto, né? Mas apesar de respeitar, o pessoal vai ficar bravo se eu falar isso. Na cidade. Tem mais alguma coisa que você queira, cara? Cara. aí.